fazer o desfraude noturno do seu filho e não sabe como fazer? Então você está no lugar certo. Fica comigo nesse vídeo que eu vou te dar 5 dicas que eu tenho certeza que vão ajudar nesse processo e você vai conseguir. Olá, eu sou a Meire, mãe de 2, e antes de começar o vídeo eu queria te fazer um pedido rapidinho. Se você curte o conteúdo aqui do canal, acha que é importante pra você, já vai deixando o seu like, se inscrevendo aí, porque assim você me ajuda e ajuda também esse vídeo a chegar até mais mães que estão interessadas no assunto. E agora vamos ao que interessa. Eu acho que a primeira coisa que é importante falar é que o desfraude noturno ele não precisa acontecer junto com o diurno. Eu acho que essa é uma preocupação de muitas mães que tiram a fralda durante o dia e quer imediatamente tirar durante a noite. Mas eu acho que para isso acontecer, a criança já tem que estar bem estabelecida, sem a fralda durante o dia. A estação do ano em que é feito o processo de desfraude também pode interferir no resultado. Então, às vezes, você está tentando tirar a fralda do seu filho e está no tempo frio, ele tende a fazer mais xixi, porque ele não transpira durante a noite e o líquido é eliminado pela urina. Então, o ideal é aguardar o calor para começar esse processo. Aqui em casa mesmo, há 2 meses atrás, mais ou menos, a Laurinha desfraldou durante o dia. E eu não tirei a da noite ainda justamente porque tá frio, apesar dela dar sinais que já tá praticamente desfraldada durante a noite, porque a fralda dela acorda seca a maioria das vezes, eu não retirei a fralda dela ainda justamente porque tá no tempo frio. Comece esse processo incentivando a sua criança, conversando com ela. Então ela tá usando fralda ainda, você vai chegar para ela e falar: filho, você usa fralda para dormir, mas se você tiver vontade de fazer xixi de madrugada, você pode chamar o papai e a mamãe, que a mamãe te leva para fazer xixi. Se o seu filho ainda dorme durante o dia, você pode começar também retirando a fralda da soneca. Então não coloca a fralda para ele dormir de dia. O que eu faço com a Laurinha aqui é sempre levar ela antes no banheiro. Eu converso com ela: filha, você vai dormir agora, você quer fazer xixi? Leva ela no banheiro para fazer xixi e ela já dorme sem fralda durante o dia. Isso é um passo importante também para o desfraude à noite. Você tirar a fralda da soneca do dia. Outra coisa que pode ajudar bastante é você parabenizar a sua criança quando ela acorda com a fralda seca. Então, acordou com a fralda seca? Parabéns, filho, você não fez xixi na fralda. Isso ajuda bastante a criança a ter mais confiança. E agora vamos às 5 dicas que eu tenho certeza que vão te ajudar muito. E a primeira delas é observar os sinais que a criança dá de que ela está pronta para o desfraude. E qual é o maior sinal? O maior sinal é a criança acordar vários dias seguidos com a fralda seca. Outra coisa que pode acontecer é ela acordar no meio da madrugada pedindo para fazer xixi, mesmo estando de fralda. Então fique atenta a esses sinais. Se você achar que está na hora de desfraldar o seu filho, converse com ele antes, porque é importante a criança estar envolvida nesse processo. Então você vai chegar para ele e vai falar: filho, você está reparando que todo dia sua fralda acorda seca? Você não está fazendo xixi na fralda mais durante a madrugada, então a mamãe já pode tirar a sua fralda. A partir de agora você não vai usar mais fralda, combinado? Se você sentir vontade de fazer xixi à noite, você chama a mamãe ou o papai. Eu acho que envolver a criança nesse processo é importante para ela entender o que está acontecendo ali. A segunda dica é cortar o líquido pelo menos 1h30 antes da criança dormir. Eu sei que essa dica é difícil de cumprir, principalmente se o seu filho toma mamadeira, mas converse com ele, explica que se ele tomar, ele vai fazer xixi na cama. O João Pedro mesmo aqui em casa, quando ele toma muito suco ou muita água antes de dormir, e se tiver no tempo frio, é xixi na cama na certa. Então converse com seu filho que ele vai entender. E se ele sentir sede, faça igual eu faço com o João aqui. Eu ofereço um pouquinho de água, golinhos mesmo, só para ele não dormir com sede, mas não ofereço muita água e ele já até sabe. Ele mesmo pega a água dele e pega um pouquinho só, porque ele sabe que se ele tomar muito, ele vai fazer xixi na cama. A terceira dica é levar a criança para fazer xixi antes dela dormir. Aqui em casa, se eu não levo o João Pedro, ele faz xixi na cama. O que eu faço? Eu levo ele para fazer xixi. E se ele demora muito para dormir, eu levo ele de novo, mesmo ele estando um pouquinho resistente, não querendo ir, eu levo ele, seguro ele e ele faz xixi de novo. A quarta dica é levar a criança no banheiro no meio da noite. Você tem que ver se dá certo aí na sua casa. Aqui em casa essa dica não deu certo. Quando eu comecei o processo de desfraude noturno do João, eu levava ele à noite e ele ficava com muita raiva, chorava e não queria fazer xixi de jeito nenhum. E eu não fiz isso mais. Ele só aceitava ir no banheiro quando ele acordava de madrugada com vontade e me chamava e eu levava ele lá. Fora isso, não dava certo. Então você tem que ver, tem que testar aí para ver se vai dar certo na sua casa. Conheço muitas crianças que vão numa boa, que o pai e a mãe levam e eles fazem xixi numa boa. Então você tem que ver aí se dá certo para você ou não. E a quinta e última dica, e mais importante de todas, é respeitar o tempo da criança.
Essa dica vale não só para o desfraude noturno, mas também para o diurno. Se você tentar apressar as coisas, fazer antes do tempo da sua criança, vai ser estresse para você e para ela, para a família toda no geral. Então, se você está tentando desfraudar o seu filho e não está tendo sucesso, talvez não esteja no tempo da sua criança e a gente tem que esperar, a gente tem que respeitar o tempo delas. Essas são as dicas, mas tenha calma, encare esse processo com a naturalidade. Saiba que é muito comum acontecer escapes, a criança fazer xixi na cama, mesmo depois de um longo período aí do desfraude. Eu falo por experiência própria. João Pedro já desfraudou já tem um tempão e de vez em quando ele faz xixi na cama, principalmente nesse tempo frio. Então, se o seu filho fizer xixi na cama, aconteceu o escape com ele, não brigue com ele, porque é normal acontecer e a gente tem que agir com naturalidade e não brigar com os nossos filhos por causa disso. Muitos pais se cobram com relação ao desfraude, considerando a idade do filho e às vezes comparando com outras crianças, mas esse não é o caminho, não tem uma idade certa para desfraudar, isso vai depender do desenvolvimento de cada criança e a gente tem que saber respeitar os nossos filhos. Então fique atento aos sinais que o seu filho dá, porque é ele que vai te mostrar quando ele está preparado para dar esse grande passo de autonomia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que eu tenha ajudado de alguma forma e muito obrigada, um beijo e até mais!